Hoje, em nossa aula de matemática do 8º ano, nós estudaremos sobre ponto, reta e plano. Estas explicações estão no livro de matemática do 8º ano do Colégio Adventista, nas páginas 28 e 29. Abram o livro de vocês para acompanharem as explicações. Na página 28, nós lemos assim: a tribo perdida da Amazônia. Essa imagem que vocês têm aí no início do capítulo 2 tem a seguinte descrição: descobertos indícios da existência de uma tribo perdida na fronteira entre o Peru e o Acre. Viram aí na imagem? Viram o desenho das construções que eles fizeram para a habitação deles? São parecidas com pirâmides de base retangular. Vejam só: ponto, reta e plano. O professor Roberval coleciona algumas antiguidades. Dentre suas peças mais curiosas está o seguinte mapa, que contém indicações a respeito de um planalto localizado na floresta amazônica, onde há muito tempo viveu uma tribo indígena. Então vejam, aí nós temos parecendo um pergaminho, né, um mapa. No mapa nós temos aí algumas inscrições, os números 80 e 50, tanto nas duas extremidades da direita e da esquerda e na extremidade inferior. Temos um homem, uma estátua de um homem, né, com uma lança, ou de um índio, a gente não consegue identificar muito bem pelo desenho. Temos a sombra dessa imagem, onde está marcado na ponta da lança o ponto A. Nós temos também uma pedra acima desta estátua. Temos um ponto B entre a pedra e as três árvores, e temos a rosa dos ventos demarcando as direções norte, sul, leste e oeste. Vamos ver o que está escrito no balãozinho da página 28. Esse mapa é muito interessante. Parece ter sido feito por um antigo explorador que descobriu o lugar onde está enterrado o tesouro da tribo perdida dos Tamanduá-Arará. Vamos ver as instruções contidas nele. Página 29. Veja as instruções do mapa da página 28. O mapa foi desenhado sobre um plano que representa o planalto onde está enterrado o tesouro. Então, se você olhar no desenho do mapa, essa parte amarelada nós vamos considerá-la como plano, que foi o papel usado para desenhar o mapa. Para chegar até ele, deve-se começar no ponto A. Viram o ponto A? É o que está bem na pontinha da sombra da lança da estátua, que só pode ser determinado na primavera, às 3 horas. Então, a gente vai considerar esse ponto A com a sombra formada pela estátua na primavera, às 3 horas da tarde, por meio da sombra da ponta da lança da estátua. A reta R, que passa pelo ponto A em direção às árvores do mapa, é o seguinte: a reta R representa a direção que se deve seguir a partir do ponto A. Caminham-se 80 metros sobre essa reta e em seguida vira-se para oeste. O oeste está para a esquerda, percorrendo mais 50 metros até atingir o ponto B. Viram o ponto B entre a pedra e as árvores? Que é o local onde está enterrado o tesouro. Além disso, deve-se caminhar de maneira que a rocha redonda sempre fique do lado esquerdo para evitar confusão quanto à direção a seguir. Então, se você tiver um mapa e seguir as instruções, você chegará no ponto B, que é onde está enterrado o tesouro. Para desenhar no mapa o lugar onde estava enterrado o tesouro, foi necessário usar a ideia de plano, reta e ponto. Esses 3 elementos são estudados pela geometria. Não sabia que a geometria aparecia até em mapas de tesouros. Será que existem mais situações em que pontos, retas e planos aparecem? Sim, existem. Então vamos só ver a diferença entre ponto, reta e plano. Ponto é uma marquinha, certo? Isso aqui é um ponto. A reta
reta é uma linha e ela é nomeada por letras minúsculas. O ponto é nomeada por letras maiúsculas. O plano, ele é uma superfície em que tem uma parte plana, delimitada por retas, e geralmente os planos eles recebem nomes, letras gregas em seu nome. Por exemplo, esse plano que eu desenhei para vocês, eu chamei de plano alfa. Essa reta que eu desenhei para vocês, eu chamei de reta R. Lembrando que o nome de uma reta é uma letra minúscula. E o ponto A é esse pontinho aqui, essa marquinha, e a gente sempre nomeia com uma letra maiúscula, eu chamei de ponto A. Foi isso que nós vimos até aqui. Agora, após os balõezinhos da página 29, olha o que nós temos no livro. Os vértices de um poliedro são pontos. O que é um poliedro? É uma figura com vários lados. Então, aí nós temos um poliedro com duas bases pentagonais, uma inferior e outra superior, e nós temos faces laterais, 5 faces laterais retangulares. O que está marcado em vermelho são os vértices, que são pontos deste poliedro. As arestas, que são as linhas, elas nos dão ideia de reta. E as faces do poliedro nos dão ideia de plano, que estão aí identificadas, bem destacadas no seu livro. Em geometria, não definimos ponto, reta e plano. Entretanto, podemos dizer que o ponto não tem tamanho, é só uma marquinha, é uma localização. Ele é infinitamente pequeno, tendo somente uma localização. Para representá-lo, fazemos uma pequena marca no papel, assim como eu fiz aqui no quadro, e usamos letras maiúsculas para a sua indicação. Então, aí no exemplo, nós temos o ponto A e o ponto B destacados em vermelhos. Por sua vez, a reta não apresenta largura nem espessura. Seu comprimento se estende infinitamente nos dois sentidos, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Entretanto, desenhamos somente uma parte dela para que caiba no papel, porque a reta é algo infinito, tá? Nas suas duas extremidades. Mas para caber no papel, nós desenhamos apenas uma parte dela. Usamos letras minúsculas para a sua indicação. Então, aí no seu livro, na página 29, você tem dois exemplos de reta. A reta R e a reta S. O plano não tem espessura. Ele é uma superfície chata, como uma folha sulfite, por exemplo, um CD, que estende infinitamente em todas as direções. O plano, assim como a reta, é ilimitado. Por esse motivo, só podemos representar uma parte dele quando desenhamos no papel. E para sua indicação, ou seja, para nomeá-lo, usamos letras gregas como alfa, beta, gama e assim por diante. A seguir, veremos outras situações em que o ponto, a reta e o plano aparecem. Baseando-se nessas explicações que nós lemos agora, vocês farão as atividades das páginas 30 até a 33, os exercícios de 2 a 11, exceto o exercício 12. E na próxima aula faremos a correção destas atividades.